Boa noite a todos. Terceira reunião extraordinária na primeira sessão legislativa de 2025, da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Piedade Ponte Nova, Estado de Minas Gerais, aos 26 de agosto de 2025. Em nome de Deus, em nome do povo de Piedade Ponte Nova... Peraí, vou fazer a chamada geral aqui, desculpa. Queria fazer aqui a chamada geral. Flávio Magalhães da Cruz, presente. Ramon Vieira da Veiga. Presente. Euclides Roger da Veiga. Presente. Domingos José Vieira. Elvis Luciano Batista de Souza. José Carlos da Silva. Lucimeire de Souza Boroni Mairink. Osmar Firmino. Presente. Rodrigo Cristino da Silva. Ausente também, né? Hoje, gente, a gente teria aqui uma votação aqui da nossa prestação de conta e, ao mesmo tempo, a gente ia estar explicando sobre os projetos mão dadas. Nós estamos aqui com a presença aqui do nosso advogado Randolfo. Agradecer você pela presença, Randolfo. Obrigado pela presença, né? Para poder estar explicando para a gente aqui. E eu queria dizer para vocês, enquanto eu estiver à frente aqui dessa mesa, né, junto com meus colegas aqui, Osmar, Euclides e Ramon, nós não colocaremos esse projeto mão dadas em votação. Tá? Trouxemos aqui o Randolfo para dar essa explicação para vocês. Infelizmente, a gente ia estar aqui votando a prestação de conta, os documentos estão aqui, foi um trabalho, né, árduo para a gente. São muitas informações que a gente precisava passar para vocês. Infelizmente, hoje, tem ausência aqui dos nossos colegas, nós não podemos colocar em votação. Né? Vai ficar para a próxima segunda-feira, não é isso, Ida? Segunda-feira, tendo quórum, a gente coloca esse projeto em votação. E nós pedimos o Randolfo para dar uma explicação, porque na última reunião... Na última reunião, gente, nós fomos impedidos da votação aqui da prestação de contas, porque, segundo os vereadores, essa pauta estaria travada por a gente não ter colocado projetos mão dadas em votação. Né? Então, eu só queria dizer isso para vocês. E convidar aqui o Randolfo para dar uma explicação melhor, uma explicação jurídica, né, Randolfo? Para o pessoal aí. Olha. Boa noite a todos, senhores vereadores, Flavinho, demais vereadores, cidadãos de Piedade Ponte Nova que estão aqui presentes e também aqueles que estão assistindo essa transmissão pelo YouTube. Meu boa noite a todos. E hoje nosso propósito é fazer uma explicação sobre o motivo de não ainda ter sido votado o projeto 09, né, que é o projeto que autoriza o município de Piedade Ponte Nova a aderir ao projeto Mãos Dadas do governo do Estado. O projeto Mãos Dadas, só para recapitular aqui, é um projeto do governo do Estado de Minas Gerais que visa municipalizar as escolas estaduais.
o Estado de Minas Gerais ainda possui algumas escolas de ensino fundamental e ele pretende transferir essas escolas, ensino fundamental e ensino médio também ele possui, e ele pretende transferir estas escolas para a gestão municipal. Ele fará um aporte, o projeto inicialmente prevê um aporte financeiro e de pessoal para manter as escolas, mas depois de um certo período, os municípios vão arcar sozinho com as escolas. Então, por um período, o Estado ainda mantém os servidores, despesa, faz um aporte financeiro, mas dali para frente, de um certo período para frente, a escola fica 100% municipalizada. Passa de ser de gestão municipal, servidores, toda a escola. Resumo, esse que é o projeto. Transferir para os municípios uma responsabilidade que é do Estado, mediante um aporte financeiro por um período determinado, e não para o resto da vida. E esse projeto também causando polêmica, né, como é bem já conhecido por toda a população da cidade de Piedade Ponte Nova, tem sido recorrentemente objeto de discussão aqui na Câmara, com um pedido de urgência do prefeito para votar esse projeto. Hoje nós vamos explicar por que esse projeto ainda não foi votado. E eu espero ser claro o suficiente, pena que os demais vereadores não estão aqui para tirar alguma dúvida. A reunião foi convocada regularmente, todos estavam cientes da reunião. Então é lastimável que não estejam aqui, mas ainda assim me coloco à disposição, Flávio, precisa de voltar aqui para atender o que for necessário. O importante é deixar esclarecido tanto para a população quanto para os vereadores, né, para que todos estejam cientes, avisados. Nosso objetivo é ser transparente e sanar todas as dúvidas, né? Então, estamos aqui hoje para isso. Lastimo a ausência dos vereadores, mas me coloco à disposição para vir fora do horário de reunião, se for preciso, uma reunião interna com os vereadores. Qualquer esclarecimento for necessário, que estiver ao meu alcance, estou aqui para atender. Esse projeto, ele... Volta um pouquinho aqui na tela principal. Está conseguindo jogar lá, né? Isso aí. Eu vou falar aqui, essa apresentação é o parecer jurídico que eu fiz, que foi solicitado. O presidente me solicitou um parecer jurídico e vou deixar como presidente aqui, que depois pode fazer cópia para todos os vereadores, para a população em geral, que desejar também vai estar à disposição parecer. Eu resumi esse parecer em uma apresentação para ficar mais didático. Se eu colocasse o Anderson para ler aqui esse parecer todo, o pessoal ia até dormir aqui, né? É muito chato ficar lendo esses textos jurídicos. Então, para ficar mais didático, transformei em uma apresentação. E o nosso debate vai ser falar sobre o regime de urgência no processo legislativo, a análise deste projeto de lei, o 09/2025, que é o projeto de adesão ao projeto Mãos Dadas. Eu coloquei programa ali, depois que me atentei, que chama projeto, não programa. Mas está valendo. Então, vamos falar da tramitação do projeto. Antes, pode deixar aí, mas antes disso, precisamos só entender o seguinte. O processo legislativo, ele tramita conforme o rito que é definido na Constituição Federal. Vamos perguntar o seguinte, mas o que tem a ver a Constituição Federal com o nosso processo legislativo aqui de Piedade? Nosso regimento interno. Constituição Federal é coisa para o Congresso Nacional. Engano. O processo legislativo, seja em qualquer esfera, numa Câmara Municipal de Piedade, na Câmara da maior cidade do país, que é São Paulo, na Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional, o processo é o mesmo. Isso nós falamos de acordo com o princípio da simetria. Um termo jurídico, aí não vamos entrar nisso não, para não cansar. Mas em qualquer órgão legislativo, o processo legislativo deve seguir a tramitação estabelecida na Constituição Federal, com suas adaptações.
Por exemplo, a Constituição vai falar em alguns lugares de presidente da República. Para o município, vamos falar de prefeito. Mas tem que seguir o mesmo trâmite. Então, quando falamos de regime de urgência, nós também temos que seguir aquilo que está previsto na Constituição Federal. Não só regime de urgência, em qualquer outra matéria que está disciplinada sobre processo legislativo. Sanção, veto, quórum, tudo isso vai estar na Constituição. E o nosso regimento interno, ele acompanha a Constituição. Não vou falar que ele está errado, não. Ele acompanha. O que está no regimento está de acordo com a Constituição. Está direitinho. Então, antes, vamos lá agora. Primeiramente, vamos entender que o poder legislativo, o poder executivo, o prefeito municipal, ele solicitou urgência na tramitação desse projeto. Mas nós temos na nossa república a separação dos poderes que são independentes e harmônicos entre si. Um poder não pode fazer ingerência no outro, salvo o Supremo Tribunal Federal, que manda e desmanda em qualquer outro poder. Que faz leis, o Supremo hoje legisla, ele determina, dá ordens em qualquer esfera. Nós temos um Supremo que é o mais supremo de todos. Tirando essa anomalia que é o mais supremo de todos, os poderes não podem interferir um no outro. São independentes. E é por isso, então, que a Constituição Federal, no artigo 64, quando ela fala da tramitação do projeto sob regime de urgência, ela fala que o presidente da República poderá solicitar urgência nos seus projetos. E assim também é repetido no regimento interno da Câmara de Piedade de Ponte Nova. Eu vou ler para os senhores aqui o que está no nosso regimento interno, só para não pairar nenhuma dúvida. E é a mesma redação, praticamente, que está lá na Constituição Federal. No nosso regimento interno, artigo 169, fala o seguinte: adotar-se-á regime de urgência para que determinada proposição, que é um projeto de lei, por exemplo, tenha tramitação abreviada. É o chamado processo legislativo sumário. Processo legislativo que é mais rápido. Em algumas matérias, nós precisamos de urgência. Então, nesses casos, adotar-se-á regime de urgência para que determinada proposição tenha tramitação abreviada por solicitação do prefeito municipal para projeto de sua autoria. Nós temos matérias que não podem esperar a tramitação normal de um projeto. A tramitação normal de um projeto pode demorar várias reuniões, pode demorar meses, dependendo dos debates. Um vereador pode pedir vistas para analisar melhor o projeto, pode pedir um parecer. Então, uma tramitação normal de qualquer projeto de lei, ele pode demorar algum tempo. E é natural e é normal isso. Não é errado que ele demore, não. Porque o projeto de lei, ele é fruto de um trabalho do parlamento. O parlamento, ele é o local onde se debate as ideias. O parlamento é plural, por isso é que os vereadores são eleitos por representação partidária. Não são os 9 mais votados. Diz quando a gente escuta uma reclamação dessa, né? O fulano de tal teve mais votos que um outro e não foi eleito. Justamente porque não são os 9 mais votados, mas são os mais votados de acordo com a representação partidária. Porque o parlamento ele tem que ser plural. Ele é o local do debate. A Câmara Municipal ela tem que debater os projetos. Mas, em alguns casos, não pode haver essa demora do debate. Os vereadores, ou os deputados, os senadores, quem quer que seja, tem que acelerar o debate, porque a população não pode esperar.
Alguns casos, nós passamos agora recentemente por uma pandemia. Vários projetos de lei não poderiam esperar a pandemia passar para poder se aprovar a lei, né? Então tivemos que abreviar. São os projetos em regime de urgência. Alguns casos são pedidos de regime de urgência. Então o prefeito solicita a urgência. Neste caso do projeto de lei 09, o prefeito solicitou a urgência, mas até hoje não houve votação do pedido de urgência. Então o que é que nós queremos discutir aqui hoje? O pedido de urgência que o prefeito fez, ele gera automaticamente a tramitação sob o regime de urgência ou não? Basta o prefeito pedir que o projeto já está automaticamente sob o regime de urgência, ou é a Câmara que vai decidir se o regime de urgência vai ser decidido, vai ser votado ou não, vai ser tramitado em regime de urgência ou não? É a Câmara quem decide. Um poder, lembra que eu falei com os senhores? Um poder não pode interferir no outro. Então, o prefeito municipal, o governador do estado, o presidente da República, não pode determinar ao seu parlamento a obrigação de tramitar aquele projeto em regime de urgência. Quem vai decidir se o projeto é urgente ou não é a Câmara. Por isso que a lei fala, o regimento interno, a Constituição fala de solicitação, fala de pedido, não fala de ordem. Se nós falamos de solicitação, vamos solicitar para alguém que vai aprovar ou não. Se nós vamos falar de pedido, vamos pedir para alguém que pode autorizar ou não. Então o prefeito solicita, a Câmara vai decidir se aprova ou não o pedido de urgência. Se a Câmara aprova o pedido de urgência, aí sim ele vai tramitar rapidamente. E quem aprova é o plenário, são os 9. Por isso que era importante ter os 9 aqui hoje, né? De repente já punha em votação, já resolvia, né, Flávio? Se a Câmara decidir que não tem regime de urgência, o projeto vai tramitar normalmente, sem a pressa, sem travar a pauta. O que acontece então é que o prefeito solicitou, mas até hoje a Câmara não votou pedido de urgência. Consequentemente, estou aqui afirmando que não existe projeto em tramitação sob regime de urgência. O projeto 09 dos Mãos Dadas, ele não está sob regime de urgência. Outra coisa também, Randolfo, para deixar bem claro aí para o pessoal, né, e para quem está assistindo a gente, é sobre o projeto, vamos voltar no projeto Mãos Dadas, que ele está suspenso. Se está suspenso, eu não sei o porquê dos colegas aqui que faltaram exigir que a gente ponha isso em pauta, porque, segundo eles, a pauta estava travada, né? A gente não podia votar a prestação de contas, né, de 2022, aqui na reunião passada, né, porque a pauta estava travada por a gente não ter colocado esse projeto em votação. E ele está suspenso, né? Eu estou indo devagarzinho aqui, que é mania de professor, mas professor, nós vamos chegar lá. Ah, entendi. Não. Vamos acelerar então aqui, colocar um regime de urgência aqui na minha apresentação aqui para. Então, estou afirmando para os senhores que, como não foi votado o pedido, o projeto não está em regime de urgência. O que nós temos então? Pedido é diferente do regime de urgência, não é a mesma coisa. Pedido é uma mera solicitação. A urgência só se instaura após a aprovação do plenário. Se o plenário não aprovou, não tem urgência. Se tem aqui um acórdão, resumindo a história aqui, um ADIM do STF, que fala o que eu estou falando aqui. Não vou repetir não, para não ficar cansativo ali. Não vou ler o acórdão, mas presidente do STF, por exemplo. Alguns exemplos. Nós tivemos recentemente 2 casos de pedido de urgência pelo presidente da República. O Supremo não pede, o Supremo manda, né?
O Supremo que nós temos hoje, ele manda. Mas o presidente da República, ele pediu ao Congresso Nacional, várias ocasiões, eu estou dando dois exemplos que foram bem divulgados na mídia. O projeto de lei das fake news de 2022, em que o presidente da República solicitou ao Congresso a tramitação em regime de urgência, e também o projeto de lei do pacote anticorrupção de 2016, que o presidente também solicitou a tramitação em regime de urgência. O que aconteceu? O Congresso Nacional, ele votou o pedido para depois votar o projeto. Não é automático. Estou dando um exemplo claro aqui para os senhores verem, e quem estiver em casa também vendo, que tem um pedido antes do projeto. Esses dois casos, o Congresso Nacional rejeitou o pedido de urgência do presidente. Os projetos continuaram tramitando normalmente, no seu ritmo normal, sem aquele ritmo de urgência. Então, são duas coisas separadas, o pedido e depois a tramitação em regime de urgência. E aí, nós temos uma situação que aconteceu, então, com relação ao projeto Mãos Dadas do governo do Estado, em que houve uma representação, uma denúncia perante o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, alegando que esse projeto, Mãos Dadas, ele não estava financeiramente estruturado. E eu estou aqui com a decisão do Tribunal de Contas. Segundo a denúncia que chegou para o Tribunal de Contas, e também segundo a própria decisão do Tribunal de Contas, não havia ainda a base financeira que desse sustentação ou desse sustentabilidade ao longo dos anos para o projeto Mãos Dadas, o que poderia ser, inclusive, uma grande furada para os municípios, porque o governo do Estado ele não planejou, não sou eu que estou dizendo, quem está dizendo isso é uma decisão do Tribunal de Contas, e não é uma decisão liminar monocrática de apenas um conselheiro. Inicialmente, um conselheiro do Tribunal de Contas, o Agostinho Patrus, ele deu uma liminar, suspendendo, só ele, mas a liminar dele foi para o plenário do Tribunal de Contas. Então, o colegiado do tribunal, não é apenas um, o colegiado do tribunal, ele decidiu que o projeto Mãos Dadas, veja só, eu vou ler o que o Tribunal de Contas disse. Diante da plausibilidade jurídica, da alegação da representante, e vejam só, e do risco concreto de lesão ao interesse público e ao direito de educação de milhares de crianças, revela-se inequívoca a existência da probabilidade do direito, visto que a consolidação de adesões sem a devida comprovação de que os municípios possuem capacidade financeira, orçamentária, pedagógica e técnica para atender às novas demandas, especialmente a longo prazo, pode implicar em sérios prejuízos à estabilidade financeira dos municípios, bem como na adequada prestação de serviços essenciais de educação. O Tribunal de Contas de Minas reconheceu que esse projeto ele não ainda tem a comprovação de que ele possui uma organização, uma base financeira, orçamentária e pedagógica que dê sustentação ao longo dos anos, ao longo prazo. Estou repetindo palavras do tribunal, não sou eu que estou dizendo. Vejam bem, então, nós temos um projeto de lei que pede à Câmara a autorização para aderir a um programa que o Tribunal de Contas entendeu ser ilegal. É o que nós temos. E esse programa, ele se encontra suspenso, porque lá no final dessa decisão, o Tribunal de Contas,
Ele diz o seguinte, eu vou ler para os senhores. Determinou a suspensão da realização de novas adesões ao projeto Mãos Dadas do Estado de Minas Gerais. O Tribunal de Contas, eu estou aqui com uma decisão do Tribunal de Contas, do órgão colegiado do Tribunal. O Tribunal de Contas determinou a suspensão da realização de novas adesões ao projeto Mãos Dadas. Nós temos uma ordem que tem que ser cumprida. Embora seja um tribunal de contas, não é um tribunal judicial, mas é um tribunal constitucional e que tem essa função. Nós temos uma decisão do tribunal que tem que ser cumprida. O tribunal suspendeu novas adesões. Então, consequentemente, é ilegal autorizar aderir a um programa igualmente legal. Como é que a gente vai aderir a um programa que é ilegal? E vejam só o que o tribunal determinou com relação ao secretário de Estado de Educação. O tribunal determinou que o secretário estadual de Educação, estou corrigindo, secretário estadual de Educação, em caso de descumprimento desta determinação, implicará multa diária de R$ 3.000 até o limite de R$ 12.000. O tribunal está dizendo o seguinte: se o secretário estadual de Educação receber novas adesões, ele vai pagar a multa de R$ 3.000 por dia, até o limite de R$ 12.000. Essa é uma determinação dirigida ao secretário estadual. Na decisão do tribunal, não fala de prefeito, secretário municipal, de vereadores. Mas se para lá ele não pode receber novas adesões, aí eu falo de um risco, não estou falando de certeza porque não está na decisão. Mas há o risco de quem também pretender aderir receber a mesma multa. Se ele não pode receber a adesão, também não podemos solicitar adesão. Esse projeto, Mãos Dadas, ele carece do que chamamos de eficácia jurídica. Ele não tem eficácia jurídica, porque ele se encontra suspenso. O programa se encontra suspenso. Então, é um projeto de lei sem eficácia jurídica. Nós não podemos votar um projeto de lei que não vai gerar efeito algum. Pelo contrário, pode gerar um efeito negativo, de vir sanção para os vereadores que votaram o projeto contra a ordem do tribunal, sanção para o prefeito, sanção para o secretário municipal de Educação. Mais uma, Anderson, vamos lá. Eu falei que ia falar em regime de urgência, acabei não falando, né? Não, você... Só mais. Volta. Essa aí, ó. Aí, ó. Não, uma anterior. Essa aí que eu não falei. Essa aí, para aí. Vejam bem. Então, além de o projeto ser ilegal, porque se encontra suspenso o programa, cheio dos vícios que o próprio tribunal disse, nós também não temos mais hoje a urgência. Alguém chegou a dizer o seguinte: não, vamos votar o projeto, deixa para lá, libera a pauta. Vota o projeto, aí depois o prefeito se vira com o secretário de Educação, o secretário estadual de Educação, com a superintendência, vota o projeto, libera a pauta e toca a vida. Alguém falou isso aqui. Só que nós não temos mais a urgência, porque se o prefeito for hoje bater a porta da Superintendência Estadual de Educação lá em Ponte Nova, ele não consegue fazer o pedido. Se tiver, por exemplo, um site para fazer a adesão lá, não sei se é eletrônico ou não, parece que era presencial lá em Ponte Nova, ele não consegue.
Então, que urgência que é essa? Não tem mais tramitação de urgência. Pode demorar aqui a urgência. Porque o Tribunal de Contas determinou a suspensão do projeto até que seja devidamente comprovado pelo Estado de Minas Gerais que todas as adesões já realizadas atenderam a todos os requisitos da Lei Estadual 12.768 de 98. Então, até que o tribunal analise tudo que o Estado comprovar das adesões já feitas, que elas estão regulares, está suspenso. Isso não é matéria para um dia, 2 dias, não. O Estado tem que colher dados de todos os municípios que já aderiram, fazer levantamento de tudo isso. Isso não é coisa de hoje para amanhã, não. Então, pode esperar. Não existe mais urgência na tramitação. Está suspenso. Se o Geraldinho, o prefeito, quiser hoje lá bater na porta do superintendente, não consegue. Então, qual que é a urgência do projeto no caso desse? Consequentemente, Anderson, vamos para a próxima, então, não existe trancamento de pauta. Por que não tem trancamento de pauta? Não tem trancamento de pauta porque nunca foi votado o pedido do regime de urgência. Então, não tem projeto em regime de urgência na casa. Não tem trancamento de pauta porque o projeto está suspenso. E não tem trancamento de pauta porque o projeto não tem urgência nele, não tem pressa nenhuma nele mais. Então, por isso, não podemos falar em trancamento de pauta e o projeto segue o rito normal dele. Vamos para a última agora? Acho que agora eu encerro aqui. Consequentemente, o pedido do prefeito, por si só, ele não instaura o regime de urgência. Tem que ser submetido ao plenário. O regime de urgência tem que ser aprovado pelo plenário. O PL 09, projeto das mãos dadas, ele é juridicamente inviável porque o programa está suspenso. Município nenhum no Minas Gerais consegue aderir a ele. E não existe urgência caracterizada porque também não tem trancamento de pauta. Consequentemente, nós opinamos, ao final do parecer, que o projeto ele é inadmissível. Não tem que se admitir o projeto nem para tramitação, já que ele se encontra suspenso. Então, senhores, são essas breves e urgentes considerações que eu queria fazer para apresentar aos senhores. Qualquer dúvida, estou aqui à disposição. Eu vou deixar aqui com o presidente a decisão do Tribunal de Contas, porque esse processo no Tribunal de Contas, ele tramita com segredo de justiça. Então, quem quiser acessar pelo site não consegue acessar. A Câmara Municipal de Piedade Ponte Nova, a única Câmara, por sinal, do Estado de Minas Gerais, que conseguiu ingressar no processo como assistente, dos 852 municípios de Minas, 53 municípios de Minas Gerais, só a Câmara de Piedade Ponte Nova conseguiu ingressar no processo como assistente. Então, nós temos acesso legal à decisão. Então, vou deixar com o Flavinho aqui, porque qualquer outra pessoa que entra no site do tribunal não vai conseguir. Para que não haja dúvidas, alguém dizer o seguinte: o que Randolfo disse lá não está no site, não acredita, é mentira, que não sei o quê. Então, está aqui para provar que é verdade. Ele também, Randolfo, passar, e nem meu parecer passar, também está aqui para poder... Passar uma cópia para cada vereador, né? Que eles possam ficar cientes, né? Dessas leis, né, dessas conclusões aí. Cada um dos vereadores que estão ausentes, a gente aqui, né, para ficar pelos caras cientes, né, Randolfo? E não voltar mais, pelo amor de Deus, com esse... Não dá para entender, porque eles estão batendo na tecla dessa municipalização. Eu acho que futuramente a gente vai saber por quê, mas até agora não dá para entender o porquê, né? Prejudicar mais de 30 famílias aqui em Piedade. Uma cidade tão pobre, né? Pouco trabalho para a população, e eles estão querendo tirar o pouco dessas 30 famílias. Não dá para entender isso, né?
Por causa de um dinheiro, você mesmo falou ali, né, Randolfo? Esse dinheiro só vem uma vez, acabou, né? E vocês que lutaram tanto, né, para estar onde estão, estudaram com tanto sacrifício, e eles estão querendo tirar esse direito de vocês, né? Isso é inadmissível. Enquanto eu estiver aqui, né, lógico que a gente tem que respeitar as autoridades maiores, né, Randolfo? Qualquer conclusão dele. Mas enquanto não tiver isso, eu não vou colocar. Que eles colocam a partir de janeiro de 2000 e nós estamos 25, 27, né? Na hora que eles ganharem a Câmara, eles colocam. Enquanto eu estiver aqui, né, se tiver o respaldo jurídico, eu não vou colocar. Não adianta insistir. Falando para eles não estão aqui agora, né? Estão ausentes, mas com certeza eles devem estar assistindo a reunião. Então, pelo amor de Deus, não volte com esse projeto para essa casa. Esse povo tão sofrido, ele não merece essa covardia que vocês estão querendo fazer com eles. É isso aí. Eu queria aqui agradecer a presença de cada um de vocês, né? E continue assim, gente, não só nas suas causas, nessa causa de municipalização, nas outras causas da nossa cidade, né? Da nossa cidade. Nós temos visto aí muitos projetos polêmicos, então nós precisamos de vocês. Nós somos aqui 4 contra 5, nós somos a minoria, mas isso eu falo com vocês, nós vamos lutar aqui até o fim do mandato, mas precisamos do apoio seus. Né? Agradecer aqui a vocês pelo comportamento, né? A polícia foi até chamada para poder proteger os vereadores. Só tem gente civilizada aqui. O pessoal está querendo os direitos dele, né? Eles não querem ser prejudicados. Então, todo mundo bem comportado. Agradecer a presença da polícia que esteve aqui, né, Graça, conversando com você. Ela até assustou. O policial, eu olhei assim, ele conversando, ele até assustou. Pô, não tem polêmica nenhuma. Para que a gente foi chamado aqui? Aqui é só gente educado, civilizado. Aqui nós estamos na democracia, né? Nós temos que respeitar o direito dos outros, né? Então, agradecer a vocês. E eu queria também, gente, aproveitar, porque é de urgência também, Graça, Cida. Eu queria fazer uma indicação que, segundo os moradores da Rua Espírito Santo, esse pedido já é antigo, que colocasse uma proteção naqueles muros que foram feitos. Muros muito bons, né? Protegeu as casas aqui, mas a população ficou desprotegida. Que fizesse um corrimão, eu acho que semana passada agora, acho que teve um acidente, né, Luiz Carlos? Quase, uma criança caiu naquele muro. Isso aí, pedir o prefeito, né, o nosso secretário de obras, aí, o Fabrício, para que possa tornar uma coisa simples, né, para a cidade, fácil de resolver. Então, fica a minha indicação, Cid. Só para não teve reunião hoje, essa é uma explicação aqui do Randolfo, mas aproveitar, porque é com urgência, né? Porque não aconteça esse acidente aí, tá, os casos? Então, aqui eu estou fazendo aqui a indicação, não em nome nós 4 aqui, Cida. Então, põe em nome da Câmara também, né? Eles não estão aqui, mas eu tenho certeza que eles vão aprovar. Então, põe em nome dos 9 essa indicação, tá? Que possa ser feita aí essas grades de proteção nesses muros aí, beleza? Mais uma vez, né, gente, agradecer a vocês. E a partir de segunda-feira, gente, nós vamos ter aqui a prestação de contas. Nós sofremos aqui, nós estamos com um grupo aqui para pegar dados da administração dessa prestação de contas de 2022. Peço a vocês que compareçam, né? Na próxima reunião vai ser colocado em votação. Igual o Randolfo falou, e a pauta não está travada, os vereadores aqui, eles estavam equivocados. A próxima reunião é segunda-feira, né? Dia 1º de setembro. Então, contando mais uma vez com a presença de vocês, que participem, nos ajudem a moralizar a nossa cidade. Beleza? Muito obrigado a todos e tenham a todos uma boa noite, né? E fiquem com Deus. Obrigado. Está encerrada a reunião, gente. Muito obrigado pela presença, viu? Obrigado aí, Randolfo, né, por ter saído de Viçosa, né?
Perdeu. Dá um parabéns aqui ao nosso advogado também, o Lucas, né, Cid? O André, é o irmão dele. Isso aí. Fala que vai trazer um pedaço de bolo, Randolfo.